Se acaso ficar lento, qualquer coisa do tipo, gente, vocês mandam no chat aí por gentileza, tá? Eu desliguei a câmera, apareceu a foto do Vini, que é a foto do Vini que fica da empresa, né? Que a gente usa o mesmo Zoom que eles usam para fazer reunião, por esse motivo que apareceu a foto dele. Deixa eu só abrir as telas de novo, gente. E duro que foi bem na hora que ia começar o solo da guitarra do Slash, né? Bem na hora que eu tava me empolgando aqui pra gente largar aqui o aço, caiu aqui. Vamos lá, todo mundo na minha tela, a gente dá um ok aí, Leandro, Aredson, só pra eu saber, Ana Paula, Adriano, só pra eu saber que vocês estão vendo a minha tela aí. Todo Sim, mundo vendo? Tá normal? Show de bola, gente. Então vamos lá, voltando aqui, tá? Um tempo total de 18 a 24 de março, eu fiquei em segundo lugar, tá? Iago, por que que você parou com essa campanha, gente? Aqui, nessa data aqui, eu viajei para África do Sul para fazer o safari lá, sabe? Então eu tomei o bloqueio, viajei para África do Sul e não consegui mais pegar nessa campanha aqui para fazer ela voltar a rodar. E aí, quando você deixa por muito tempo anúncio bloqueado na sua conta, né? Anúncio que tomou bloqueio, você deixa parado lá e não resolve, ele vem e derruba a sua conta. O Google acaba bloqueando sua conta ali quando você não resolve os problemas dela, tá? E aí, por isso, eu acabei não mexendo nessa campanha mais, porém, os dados dessa campanha estão, assim, bem assertivos, tá? Vou trazer para vocês aqui, bem didáticos também. No dia 19, moçada, olha o que aconteceu no dia 19. Então, no dia 18, tá todo mundo comigo, né, gente? Todo mundo entendendo aqui, tá claro, né? No dia 18, a gente não teve volume aqui no leilão. Já no dia 19, olha o que aconteceu. Eu forcei um pouquinho mais e a minha participação já começou a fazer mais sentido aqui, né? Isso no dia 19. Então, no dia 19, o que que eu faço? Eu venho, faço análise e, opa, dá para a gente buscar mais um pouco aí. Dá para a gente buscar um posicionamento melhor. Forço o Google. Vou lá nas palavras-chave, cada uma delas ali eu faço alteração e cá estamos nós no dia 20. Olha eu no dia 20 aqui, gente, com 31,25% de participação de parcela de impressão. Esse número aqui é mais importante do que esse número aqui, tá, gente? Parcela de impressão é mais importante do que taxa na parte superior da página e taxa na primeira posição da página, tá? Porém, quando você roda em CPA, que você começa a sair venda, você vai ver que o Google normalmente ele vai ficar aqui, ó, aqui na média dos 80% ou acima e aqui na média dos 20% ou acima. Porém, qual que é o risco da gente a taxa na primeira posição ser muito acima de 20%? Alguém consegue me responder essa? Qual é o risco da gente ficar muito mais do que 20% das nossas impressões na primeira posição? Vamos ver se alguém mata a charada aí. Ó, um falou tomar clique de afiliado, outro falou atrai muitos curiosos, outro falou clique ruim. Tem a ver com isso daí, mas não é isso daí, tá? Tráfego sujo CPA e CPC alto, Neto acertou, CPC alto. Pagar caro no leilão, Luiz Guilherme e Lincoln também, né? Pagar mais caro e perder a venda para a pesquisa. O que que acontece, gente? Ah, o Guilherme matou a pau agora. Ninguém compra na primeira pesquisa, é isso. O que que acontece, gente? Você colocou lá para comprar qualquer coisa que seja, né? Você colocou lá para comprar assim, teclado. Teclado, sei lá, multilaser. E você vai ver quatro anúncios. O cara que está em primeiro lugar, ele está pagando mais caro para estar em primeiro lugar, correto? Todo mundo concorda comigo nisso, né? Significa que ele vai ser o único que vai vender, ter chance de vender ali? Não, porque quando você clica no teclado, é nosso, é do ser humano. A gente sai de um anúncio, entra no anúncio de baixo. E sai do segundo e entra no terceiro anúncio, entra no quarto anúncio. A gente raramente compra no primeiro anúncio que a gente vê. A gente sempre acaba comprando
no segundo, no terceiro, entendeu? Às vezes compra no primeiro mesmo. Então, estar na primeira posição não é sinônimo de venda. Estar na primeira posição é sinônimo de clique mais alto. Iago, mas o cara que está na primeira posição, ele pode vender mais que o cara que está na segunda posição, terceira e quarta? Pode, ele pode vender mais. O que não significa que ele está tendo lucro real na ação dele. Porque às vezes ele está pagando ali 80, 90, 100 reais para estar ali, igual a gente viu aqui, né? Que eu mostrei para vocês o leilão, enquanto você está pagando 20 para estar em segundo lugar. Então o cara está pagando 100 reais para estar em primeiro lugar, você está pagando 20. Se ele depender de 10 cliques para sair uma venda, ele vai ter gastado 1.000 reais. E se você depender de 15 cliques para sair uma venda, você vai ter gastado 300 reais. Olha como é grande essa diferença, entendeu? É absurda. Então ele pode até ter uma taxa de conversão maior que a sua, o que não significa que essa taxa de conversão maior que a sua será uma taxa onde ele vai ter maior lucro do que você. E aqui, imagino que principalmente vocês, ninguém quer vender apenas por capricho, né? A gente não quer vender para ter número da tela. Quem faz isso daí é quem precisa vender curso. Então a pessoa vai lá, estoura, eu vou gastar aqui 2.000 reais porque eu sei que vai trazer venda, mesmo que eu ficar quinhentão no negativo aqui. Então o cara vai lá e põe 20.000 reais, às vezes fica, botou 20.000 reais na plataforma, voltou 15.000 reais em venda e fala, ó, vende 15 mil. Mas aí ele tá lá vendendo o curso falando que ele vendeu 15 mil, mas ele não mostra que ele gastou 20 mil para vender 15, entendeu? Então esse capricho a gente não precisa ter. Para a gente é mais importante dinheiro no bolso, concorda? Lucro no bolso. Então o que a gente faz? A gente foge do primeiro lugar, a gente foge do primeiro lugar e a gente busca uma maior participação na parcela de impressão e uma maior participação na taxa da parte de participação na parte superior da página. Vamos ver no dia 21 como é que ficou. Aqui eu forcei demais, certo? Por mais que ficou legal aqui os 31,25, aqui acabou ficando um pouco mais do que eu gostaria. Vamos ver como é que ficou no dia 21. Olha só, no dia 21 eu continuei com uma parcela de impressão boa, né? Não ficou ruim a parcela de impressão, porém, olha só aqui, 50% na parte superior da página, 0% em primeiro lugar. Mas aqui eu diminui muito, né? Tirei muito pelo acelerador aqui. E como que ficou no dia 22? Dia 22, olha a mágica acontecendo aqui, moçada. Isso daqui é o troféu nosso, tá? Ou seja, eu fui o cara que mais teve parcela de impressões, ou seja, eu dominei o leilão. Ninguém apareceu mais do que eu, de quem estava vendendo esse produto. E além de dominar a parcela de impressão, a participação no leilão, olha aqui a taxa na primeira posição, 23%. Ou seja, dominei o leilão sem ficar tomando clique caro. Dominei o leilão sem ficar tomando clique caro. E além de dominar o leilão, 86% de aparição na parte superior da página. Ou seja, 86% das vezes estava entre os quatro primeiros ali que estavam fazendo anúncio. Aqui a gente vem para o dia 23. Aqui foi quando eu tomei o bloqueio, tá, gente? Tomei o bloqueio, no dia 24 já não tem mais tanta coisa pra gente analisar, porque já tinha sido bloqueio aqui, uma pena, né? Coloco do dia 18 ao dia 24, mas na verdade seria do dia 19 ao dia 23. Foram os dias que teve impressões, né? Nos outros dias a campanha estava ali, um dia eu tinha solicitado a campanha, e no outro dia eu tinha feito a campanha, só que ela não tinha rodado ali, né, entendeu? Mas se você for pegar no geral, do dia 19 ao dia 23 e você for pôr na ponta do lápis, né? São 5 dias, né? 19, 20, 21, 22, 23. Isso, 5 dias. Em 5 dias, olha para onde eu vim parar no leilão e olha isso aqui: 75% na parte superior da página e 18% na primeira posição. Tá, Iago, como é que você faz essa mágica agora? Porque a gente quer vender, né? Ninguém quer ficar aqui atrás de história da carochinha ouvindo história feliz ou ouvindo história triste, né? O que que eu faço, moçada? Muito simples. Vamos lá. Dia 18. Como é que tá o cenário no dia 18 aí? O cenário tá assim, não rodei, não tive parcela de impressão, não tive participação em nada. Então vamos supor que aqui eu estivesse em 10 reais em tudo, entendeu? No dia 18,
eu venho e coloco assim, bom, não rodou? Meia-noite, vou ver o que que aconteceu aqui. De 15 eu vou passar, de 10 eu vou passar para 12, eu vou passar para 15, entendeu? E aí vamos lá analisar no dia 19. Dia 19, opa, dia 19 aqui rodou. Rodou um pouquinho, aí eu vou fazendo análise, gente, um a um, tá? Parcela de pressão 50%, parcela de pressão na primeira colocação 0%. Então, não é o que eu quero ainda. Eu ainda quero ter uma, ó, parcela de impressão na rede de pesquisa, 14%. São os três dados principais que eu vou analisar, tá? Parcela de impressão na rede de pesquisa, parcela de impressão na parte superior, parcela de impressão na primeira posição, tá? São essas três métricas principais que eu vou analisar. Aqui vocês podem dar um print aí, se vocês vão ver essa logo gravada também. Vocês podem depois deixar aqui igual eu deixo aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas é importante que vocês tenham noção das análises que são feitas aqui, tá? Só que quando eu subi, né, no dia 18, eu subi não só dessa palavra-chave aqui, eu subi de outras também, ó. Então essa daqui eu fiquei 33% na parte superior, 0% na primeira colocação, 25%, aliás, 15,38% na parcela de impressão da rede de pesquisa. Iago, estou em dúvida do que é cada coisa. Você põe o mouse em cima, gente, ele tem um texto explicando, tá? Então, parcela de cliques, parcela de impressão na rede de pesquisa. Então, o que é parcela de cliques? Pô, se teve 10 cliques, quantos cliques você tomou, entendeu? Se teve 100 cliques, quantos cliques você tomou? A gente consegue analisar isso. E assim, consequentemente, e assim, consequentemente não, e assim sucessivamente. Obrigado. Eu vou analisando sucessivamente aqui, dia após dia, tá? Buscando sempre a maior participação na parcela de impressão da rede de pesquisa, maior participação na primeira posição e maior participação de impressão na parte superior da página. Agora uma charada para vocês aí. Como que faz para eu melhorar minha participação de impressão na rede de pesquisa sem estourar minha participação na primeira posição? Alguém tem uma ideia de como faz isso? Alguém pode errar, gente. Vocês são. Não, não, vergonha é não perguntar, entendeu? Pode errar, dê sugestões aí. Repete a pergunta? Vamos lá, repetir a pergunta. Se o mais importante é a parcela de impressão da rede de pesquisa, e isso é mais importante do que parcela de impressão na primeira posição, como que eu faço para aumentar a minha parcela de impressão na rede de pesquisa sem que eu fique na primeira colocação todas as vezes, entendeu? Porque estar na primeira colocação é sinônimo de clique caro. Então eu não quero estar na primeira posição, mas eu quero participar das impressões da rede de pesquisa. Toda vez que alguém procurar pelo produto, eu quero estar posicionado ali, se possível, 100% das vezes. Melhorando o lance de uma palavra por vez, aumenta 1% no campo, por valor pouco abaixo do valor do clique, ou de poucas palavras. Nenhuma dessas, gente. Na verdade, vocês estão bem longe da resposta. Primeira coisa, tá? O que que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dar um jeito de aumentar o meu índice de qualidade, tá? Presta atenção nisso daqui que é importante, tá, gente? Vou dar um jeito de aumentar o meu índice de qualidade, que é isso aqui que está na tela que eu estou mostrando para vocês. Então, esse índice de qualidade aqui, você vai ver que ele vai sair de 1/10 para 10 até 10/10, sendo 1/10 para anúncio não bom, não muito bom, 10/10 para anúncio muito bom. O que é esse 10/10? É nível de congruência, tá, gente? Então, o que significa isso? As mesmas palavras-chave que eu estou usando aqui, essas mesmas palavras-chave dentro da minha Precel, dentro dos meus títulos, dentro possivelmente das minhas descrições, entendeu? Isso faz com que o índice de qualidade do meu anúncio suba, porque o Google entende que tem uma relação direta entre a pesquisa que está sendo feita no Google, entre os títulos e descrições que tem no seu anúncio, entre o que está dentro da sua Precel e entre também o que a pessoa está pesquisando, tá? O Google entende que tem uma relação
direta, e com base nessa relação direta, o Google entende que ele consegue te posicionar melhor se você otimizar a experiência do usuário. Quando você não otimiza a experiência do usuário, o Google te pune por isso. E qual que é a punição por isso? Ele fala: quer participar do leilão? Participa, mas vai ficar mais caro para você, tá? Primeiro ponto que a gente tem que fazer é melhorar o nosso índice de qualidade, tá? Trazendo mais títulos, descrições e esses termos dentro da nossa PSL também, tá? A gente pode colocar esses títulos aqui tudo junto, num cantinho, num quadradinho lá embaixo, lá em cinza, que o cliente vai ver, não vai entender nada, mas vai estar lá embaixo, entendeu? Segundo ponto, moçada, eu vou buscar, primeiro de tudo aqui, os 80/20. Então aqui vou buscar os 80/20. Busquei os 80/20, cheguei nos 80/20, eu vou escalar esses 80/20. Então aqui, no CPC eu não mexo mais, porque 80/20 aqui é de cada palavra-chave, certo? Então nessa palavra-chave aqui, eu cheguei no 80/20, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pegar aqui um outro dia, aqui, vamos ver o dia 20. Cheguei no 80/20 de alguma determinada palavra-chave aqui, né? Nessa palavra-chave eu vou evitar ficar fazendo mudanças muito bruscas, tá? Não vou mais fazer tantas buscas, tantas mudanças. Por exemplo, 77, 55, 100, 100. Então aqui você vê que já está próximo, né, dos 80/20. É que marcou isso daí porque foram poucas impressões. E o que que eu vou fazer depois disso? Eu vou vir aqui no orçamento da campanha e eu vou escalar aqui, ó. 800 dias, 900 dias, não significa que vai gastar isso, tá, gente? Presta atenção, não significa que vai gastar isso, porque a gente está limitando o CPC máximo da nossa palavra-chave, entendeu? Estamos limitando o CPC máximo da nossa palavra-chave e a gente está dando mais orçamento para o Google queimar no dia. O que que o Google entende com isso? Entende assim, ó. Bom, esse cara aqui participou do leilão e o orçamento dele é um pouco mais limitado que o orçamento do Iago para participar do leilão. Então, numa segunda busca, a gente vai dar preferência para o Iago, mesmo o meu CPC estando mais baixo. E outra, pode ser que a pessoa esteja operando em CPA. No CPA, lembra que ela não tem controle do clique dela? Então, se ela não tem controle, ela vai ficar em primeiro lugar. Vocês estão me ouvindo? Que o Neto falou que travou. Então, se ela está em CPA, ela não vai ter controle do clique que ela está levando lá dentro. Por outro lado, a gente já está falando o quê para o Google? Google, estamos aqui, ó. A gente quer comprar esse público, a gente quer comprar essa palavra-chave, essa situação do jeito que está aqui. E o Google, consequentemente, ele entende que a gente tem orçamento disponível para forçar a entrega, a gente tem orçamento na conta, a gente tem tudo disponível ali. Então, aumenta a nossa participação na parcela de impressões do anúncio, entendeu? Ficou claro, gente, para vocês? Ficou? Ficou? Comenta no chat aí se ficou, por favor, que eu só vi quem tá com a câmera aberta respondendo. Show de bola. Eu vou repetir, tá, Neto? O Neto pediu para repetir, ó. Vamos lá. Lá no CPC, de cada palavra-chave, eu vou buscar os 80/20 ali, certo? Achei os 80/20, eu evito ficar mexendo naquela palavra-chave ali no CPC, tá? Se eu for fazer mudanças ali, não serão mudanças drásticas. Porque se eu fizer mudanças muito drásticas, o que que vai acontecer? Consequentemente, eu vou estar pagando mais caro só para aparecer melhor posicionado, o que não é sinônimo de venda melhor posicionado, tá? Não é sinônimo de maior número de conversões, tá bom? E como que eu faço para aumentar a minha participação ali no percentual de parcelas, né, de impressões ali? Eu melhoro o meu orçamento. Claro que se a gente melhorar o CPC máximo da palavra-chave, vai aumentar também a nossa exposição no leilão e, consequentemente, a nossa participação ali no leilão também. Mas para a gente tentar segurar o máximo que a gente conseguir dentro dos 80/20, a gente escala o orçamento da nossa campanha. O que não significa que ele vai gastar todo aquele orçamento. Mas também significa que se um dia ele tiver possibilidade de gastar todo o orçamento, ele vai gastar todo o orçamento. Também existe essa possibilidade, tá? E aí, gente, qual que é o legal dessa campanha? Além da gente conseguir fazer tudo isso daqui, né, que eu mostrei para vocês aqui, da gente ter esse controle total em cima da nossa campanha aqui, ó. Vamos voltar aqui do dia
19 ao dia 23. Olha que legal o que a gente, as possibilidades que a gente consegue fazer aqui também, tá? Lembrando, tá, gente, que essas palavras-chave eu tirei de campanhas passadas que eu vendi desse produto aqui. Mas na sua campanha, se você não tiver dados como eu tenho dessa campanha, você pode recorrer ao chat GPT, igual a gente recorreu aqui. Deixa eu ver se a tela está aberta ainda, porque caiu energia aqui, né? Não, a tela não está mais aberta. Por algum motivo fechou, que possivelmente fui eu mesmo que fechei. Mas enfim, você pode usar aquelas palavras-chave lá que eu mostrei para vocês, né? Que eu ensinei vocês a extraírem do chat GPT. E o que é mais legal aqui agora, gente? Olha que bacana isso daqui, ó. O que que eu venho aqui e coloco? Aqui eu coloquei compradores e caçadores de descontos, né? Mas para esse produto, além desses dois, eu gosto de colocar também pessoas que são aficionados por saúde e bem-estar. Quer ver, ó? Compradores. Aqui, ó. Atentos benefícios, aficionados por compra. E coloco aqui também saúde. Plano de saúde, formação de saúde, pegada de saúde, aficionados por saúde e condicionamento físico, né? Coloco esses carinhas aqui dentro do meu anúncio. Ah, importante, tá, gente? Sempre colocar em observação, igual eu tô mostrando na tela aqui, nunca em segmentação. Quando você coloca em segmentação, você restringe o alcance da sua campanha. Quando você coloca em observação, o que que você está falando para o Google? Google, tá vendo esse público aqui? Observa eles para mim, fazendo um favor. Você está pedindo para o Google observar esse público para você. E aí, aqui em ajuste de lance, a gente consegue brincar assim, ó, aumentar 2%. O cara é comprador, vou aumentar 2% aí do lance dele, né? Se a gente quiser aumentar em todos aqui, a gente aumenta. Lembrar de fazer as exclusões, tá, gente? O que que significa as exclusões aqui? São pessoas que têm alguma associação com esses termos aqui, né? Questão de tecnologia, por exemplo. Serviços de publicidade e marketing. Pô, o cara tem relação com publicidade e marketing e tá mexendo na sua campanha? A chance de ser o produtor ou ser algum afiliado concorrente é muito grande. Então, como a gente faz aqui, ó, vai aparecer editar exclusões, a gente vai escrever a palavra CEO e vai aparecer tudo ali para a gente negativar. Ó. Vai negativando tudo aí. Tem alguns que não precisa negativar, né? Claro, nem tudo a gente negativa, mas os que a pessoa trabalha no setor financeiro, setor hoteleiro, né? Não tem o porquê a gente negativar esse ser aqui. E aqui a gente pode brincar na questão das idades também, tá vendo? Ó? Nessa estratégia aqui, gente, eu não negativo o público desconhecido e eu não negativo de 18 a 24 anos. O que que eu falo para o Google? Quer mostrar meu anúncio para esse cara aqui, ó, de 35 a 44? Eu sei que a maioria dos afiliados tem entre 18 e 44 anos. Por exemplo, quantos anos vocês têm? Comenta aí no chat aí. A maioria de 18 a 44. Alguns vai ser uma idade diferente dessa, entendeu? Mas assim, pouca diferença. Então, ó, 40, 42, 29, 37, 42, eu tenho 32, 33, idade de Cristo eu tenho. 37. Então, o que que acontece? Tô saindo da faixa, não tem problema, Everton. Alguns saem mesmo. O que que acontece, moçada? Eu chego no chat e falo assim, ó, essa idade aqui, se você quiser mostrar meu anúncio para ela, mostra. Só que você vai me cobrar 80% a menos. Essa idade aqui você quer mostrar? Mostra, mas cobra 90% a menos. Ah, o mesmo eu sigo para público desconhecido e público que eu sei que não compra, entendeu? Olha esse aqui, eu reduzi 70% e teve 4 impressões, para vocês terem uma base, né? E aí o público que eu sei que vende, ou eu não subo nada aqui, ou eu deixo como tá. Esse produto aqui foi o público que eu mais vendi, foi para essa idade aqui, ó, nessa situação. Foi o que eu mais vendi. E aí, beleza, fiz isso, eu venho para sexo da mesma forma. Aqui eu coloquei o masculino 30% mais, porque para esse produto, mesmo sendo um produto de emagrecimento, a minha taxa de conversão era maior no público masculino, o que me dava mais ROI, tá? O que não significa que saia mais venda. Então, uma coisa é completamente diferente da outra. O público que mais compra é mulher, só que a concorrência para mulher é muito maior. Homem também compra. Homem clica menos e compra mais. Então, no caso desse produto aqui, eu identifiquei isso. E aí, consequentemente, como eu entendi que o homem clica menos e compra mais, eu forço a entrega para quem é homem, porque eu sei que cada
5 cliques sai uma venda para homem e para mulher, cada 20 cliques sai uma venda. Então faz sentido que eu pague 30% a mais para esse público, entendeu? E na questão da renda familiar também, dá para mexer também, entendeu? 10% com maior renda eu gosto de deixar um pouquinho a mais. De 11 a 20% eu gosto de deixar com um pouquinho a mais. Até aqui, 30% eu gosto de deixar com um pouquinho a mais, tá? Não que as outras rendas não compram. Todas as rendas compram aqui no caso dos Estados Unidos. Mas a gente consegue deixar um pouquinho mais. Ah, Iago, em CPA desejado, dá para fazer isso? Não adianta você fazer isso aqui em CPA, tá? As exclusões, sim, tem que fazer. As observações também faça, que é importante. Isso aqui você só vai acompanhar. No CPA desejado, gente, necessariamente tem que excluir público desconhecido se você estiver tendo problema com cliques em massa de desconhecido, tá? E maximizar cliques você até consegue manter, mas tem que ter sabedoria aqui, tá? Maximizar cliques, porque a taxa de volume de cliques que chega no maximizar cliques é muito alta e pode ser que isso daí não faça tanto sentido para a gente, tá? Eu mostrei para vocês como é que faz essa campanha, como é que muda para CPC manual. Todo mundo já sabe, já, né? Não mostrou. Então vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar a janelinha do Zoom. Deixa eu pegar aqui um outro produto que está nessa mesma conta. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ProstaVive. Vamos pegar o ProstaVive, vamos ver como é que está o ProstaVive. O ProstaVive está em CPC manual. Vamos lá, vamos supor que eu tivesse em maximizar cliques, né? Se eu tivesse em maximizar cliques, eu estaria assim, ó. ProstaVive deve estar uns R$ 35, né? O CPC. Então, se eu tivesse em maximizar cliques, eu estaria assim, certo? Se eu tivesse em CPA desejado, eu estaria assim. Eu estaria dessa forma. Se vocês entrarem direto aqui, vocês vão ver que não tem CPC manual. Tá vendo, ó? Dar estratégia de lance, clico aqui, não aparece CPC manual. Agora apareceu porque eu fiz o caminho inverso ali. Vamos lá. Se você clicar aqui em mudar estratégia de lance e clicar aqui, não vai aparecer CPC manual. Então, como que você vai fazer para aparecer o CPC manual? Você vai clicar ali, você vai clicar aqui embaixo. Quando você clicou aqui embaixo, ele já aparece aqui, CPC manual, entendeu? Ele vai aparecer CPC manual aqui. Quando você coloca em CPC manual e você salva a sua campanha, automaticamente ele já passa para CPC manual, certo? Deixa eu só fazer uma coisa aqui antes, para vocês terem a experiência de como vai ser aí para vocês, tá? Então, coloquei em cliques, né? Vamos deixar sem limite nenhum e vamos dar um refresh aqui no Google. Vamos lá, o Google atualizou. Está em maximizar cliques, né? Vamos supor agora que eu mudei para CPC manual. Então, para maximizar cliques, vem aqui, mudar estratégia de lance, clico aqui, CPC manual, mudei, salvei. Iago, salvei para CPC manual. Só que quando eu venho em grupo de anúncios, não está aparecendo o CPA eu ajustar o CPC aqui, tá vendo que não está aparecendo, gente? Como que eu faço para aparecer igual apareceu para você aqui? Se você for em palavras-chave, é que eu não, acho que não tem palavra-chave essa campanha aqui, está sem palavra-chave. Mas se tivesse com palavra-chave, também não estaria aparecendo o CPC para ajustar aqui. Como é que eu faço para aparecer? Muito simples, gente. Você vai dar um refresh de novo no Google aqui, ou aqui em atualizar, ou clica aqui, clica no Enter, ou dá um F5, um dos três, tá? Aí o Google atualizando, aparece aqui, ó, CPC máximo padrão. Aí eu venho e escolho. Não, nessa campanha eu não quero pagar um CPC mais caro do que, por exemplo, R$ 35. O máximo que eu estou disposto a pagar é esse valor. E aí você vai lá em palavras-chave, automaticamente já vai aparecer para você atualizar, tá? Ah, Iago, mas aí que você explicou é tão óbvio, eu sei, gente, mas o óbvio precisa ser dito, porque vai ter gente que vai mudar e vai lá no gerente e falar assim, não, mas o meu não mudou, o Iago fez uma aula lá e não mudou, a pessoa esqueceu de atualizar a página. Gente, ficou claro até aqui para vocês, todo mundo entendeu?
Comenta no chat aí, por gentileza. E o orçamento diário? O orçamento diário, Kaká, foi o que eu expliquei mais cedo. O orçamento diário a gente vai definir conforme a nossa parcela, conforme a parcela de impressão que a gente vai buscar, entendeu? Então, estamos com uma parcela de impressão baixa, vamos buscar uma parcela de impressão alta ali, escalando conforme o orçamento. Aí, Iago, mas inicial assim, vamos supor que você esteja com 10 palavras-chave, né? E você entendeu que a sua média de clique ali, do mais caro até o mais barato, tá saindo ali R$ 15. Então você vai calcular ali mais ou menos ali, possivelmente, né? Claro, é, algo entre 6 cliques vezes o número de palavras-chave que você tem. Então, 6 cliques por palavra-chave. Se você tiver com 5 palavras-chave, são 30 cliques. 30 vezes 15 vai dar 150, 300, R$ 450 de orçamento, entendeu? E aí, para você escalar a sua parcela de impressão, você vai escalando no orçamento. Não que isso vá gastar no dia, entendeu? Mas você vai escalar dessa forma. A Paula falou que ali a chuva veio com força. Gente, aqui também. Mas vai dar certo. Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Alguém? 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 Hum, Pode falar, gente. Oi, Iago. Só, só para mim entender, então, tipo assim, quando eu passo para CPC manual, eu posso ir mudando ela, mudando a campanha, assim, o valor dia a dia enquanto ela não performar. Quando ela Na performar é hora. que eu paro de mexer. Porque assim, você vai saber. Quando você mudar a campanha, Guilherme, não vai aparecer o valor do leilão, tá? Imediatamente. Sim. Quando começar a ter impressões, o Google vai falar: ó, o leilão desse daqui tá tanto, o leilão daquele outro ali tá tanto. E às vezes você vai ver que vai aparecer clique ali de R$ 300. Você vai ver isso daí fazendo CPC manual. Vai falar: pô, saiu um clique de R$ 300. Quem pagou R$ 300? Aí você já sabe já que alguém está indo do leilão. Pô, a pessoa tomou R$ 300 de clique. Vai lá, Leandro, a aula tá ficando gravada, tá, gente? Então não se preocupem, quem precisar sair. Então, pô, saiu um clique de 300 ponto, cara. Meu Deus do céu, alguém tomou esse clique, mas não foi você, entendeu? Você tá resguardado ali. E aí você acompanhando no leilão, você acompanhando o CPC que tá para participar do leilão em tempo real, você consegue mexer no CPC máximo ali daquela palavra-chave em tempo real, sem precisar ficar esperando muita coisa, entendeu? É porque eu mudei a campanha para CPC manual, só que o que acontece? Eu ainda estou abaixo dos 10%, então por isso que ainda não aparece o leilão. Ah, Então, sim. como eu vou ir aumentando ela até começar a entregar bastante o Só que anúncio, né? daí, a participação do leilão você analisa a cada 24 horas, tá, Guilherme? Você não vai analisar como você analisa o CPC. Então, participação do leilão a cada 24 horas. Terminou o dia, vê como é que foi a participação do leilão ali. Foi ruim? Vamos forçar um pouquinho mais para o próximo dia. Lembrando que se você mexeu no preço do CPC no meio do dia ali, então talvez você precise de 24 horas sem mexer para você entender como é que vai ficar aquela palavra-chave, né? Para você não acabar estourando ela ali também, gastando Não, beleza, muito eu para. vou mexer quando acabar a aula agora, por exemplo, eu já vou mexer nela e vou deixar para mexer, se for o caso, só amanhã meia-noite, por exemplo. Exato, exatamente isso. Exatamente isso. Beleza, Dá show de tempo ali bola, para o Google obrigado. performar. Agora sim, chegou. Iago, passou 12 horas aqui, cara, não teve uma impressão nem nada. E o leilão já te apontou que você tá abaixo. Aí você pode mexer um pouquinho, entendeu? Na palavra-chave ali. E aí mexo só na palavra-chave, não mexo lá naquele custo diário. Não mexe no orçamento diário. Orçamento diário você vai mexer quando você encontrar os 80/20, entendeu? Então, assim, botei quinhentão para gastar por dia aqui. Se você tiver limitado no leilão, ele não vai gastar, porque você está travando ele de participar do leilão. Então, você colocou quinhentão lá. Aí vamos supor que você foi mexendo, 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 achei os 80/20 aqui. Então, agora você vai escalar através do orçamento, entendeu? Beleza, show de Não bola. estourar o seu, Valeu. posi- o seu, a sua, o seu aparecimento na Orçamento. primeira posição. Beleza, valeu. Valeu. Neto? Ô, Iago, quando a gente começa a receber os cliques ali e faz a primeira venda, aí você faz o acompanhamento diário das palavras-chave do leilão Assim, e depende do enfim, tamanho da sua operação, né?
Eu já tive uma Tá, operação rodando aqui com mais de 40 produtos. Então você imagina, cara, era uma análise por dia. Não tinha como eu ficar o tempo todo, toda hora, analisando um a um, fazendo. Então, assim, o que que a gente faz? Analisa tudo, vê como é que foi o dia anterior, passa pro próximo dia. Você perde tempo de otimização, porque o que você poderia estar otimizando de um produto ali, às vezes passou o dia, você não otimizou, entendeu? Mas por outro lado, se você tiver com um produto só rodando, então você pode ir no decorrer do dia acompanhando ali. Eu deixo em correspondência de frase com essa condição, desde que eu tenha tempo para analisar. Não tenho tempo para analisar, correspondência exata, e ali eu fico com a cabeça em paz, entendeu? Isso daí é para quando eu estou entendi. começando a ficar com a operação escalada com base em quantidade de produtos, né? Ah, tô com 3 produtos. Pô, 3 produtos eu consigo. Hoje eu consigo dar conta de acompanhar essas campanhas aí no decorrer do dia, cada 2 horas passar para dar uma olhada, entendeu? Mas, por exemplo, 3 produtos para uma pessoa que trabalha o dia inteiro, que fica fora, que não pode ficar dando tanta atenção nisso, talvez já seja muita coisa, entendeu? Entendi. E outra coisa, cara, depois que vai rolando as vendas ali, eu montei o produto, montei a pré tudo certinho, vai rolando as vendas. É, como que eu sei que depois vai ser a hora de eu parar aquele produto, pausar ele? O número do leilão subir, como é que vai ser isso aí? O que que acontece? Quando o produto fica caro para eu deixar ele de lado, primeiro que eu não deixo ele de lado nunca, né? Uhum, Quando eu paro de dar atenção ao produto, eu deixo a campanha rodando lá. Eu simplesmente entendo que não faz sentido eu gastar mais dinheiro ali, mas se o Google vender nas condições anteriores, faz sentido. Então, por exemplo, cheguei no máximo do CPC que estou disposto a pagar, e mesmo assim eu estou perdendo no leilão, estou ficando para trás. Bom, eu defini que aquilo ali é o máximo, não vou seguir viagem a partir daquilo. Porque vai chegar uma hora, Neto, que você vai entender que, pô, esse público está comprando mais, esse público está comprando menos. Então, esse uhum, público aqui precisa de uma média de tantos cliques para sair uma venda. Eu faço um investimento de mais ou menos isso aqui para fazer uma venda. E aí começa a ficar cada vez mais previsível o negócio, entendeu? Como fica entendi, cada vez mais previsível, você consegue definir um teto de investimento para você buscar uma venda. Então você coloca assim, bom, entendi que a média de cliques para sair uma venda desse público aqui é essa. Então, até tanto eu aceito pagar nesse público aqui. Já o público X, eu entendi que é esse outro jeito, entendeu? E aí você vai fazendo dessa forma. Chegou no teto ali que você definiu, e eu calculo que esse teto seja assim, você evitar arcar com muito mais de 70% da venda, né? Em relação ao seu ticket ali. O que que significa isso daí? Pô, vendeu US$ 100, evitar ir muito além dos US$ 70 ali para fazer uma venda. Então, se você tiver aqui acima de US$ 70 para fazer uma venda de US$ 100, tem que repensar, porque vai ficar uma parte retida na plataforma. Em determinados casos, tem chance de reembolso se não for CPA esse produto, entendeu? Então, tem vários fatores aí que você só vai conseguir colocar na ponta do lápis quando a sua operação estiver rodando. Agora, não dá para a gente pensar por exemplo, em taxa de reembolso, entendeu? Porque pode ser que você dê o azar de vender 5 produtos e sair um reembolso. Assim como entendi, pode ser que você dê o azar também de sair 30 vendas e não sair nenhum reembolso, porque e aí na venda 31, 32, 33 sai 4 reembolsos seguidos, entendeu? entendi. Então é bom que a gente tenha volume para a gente conseguir fazer essas análises, entendeu? Mais profundas aí. Tá aí com o E tempo ter uma também, operação né? saudável. Montando caixa, dá pra você ir arriscando mais, né? Exato. Mas aí eu aconselho, eu aconselho escalar em número de produtos que você tem na sua operação rodando do que focar em um produto só para ir até a lua. A não ser que você pegue um produto assim, que você pega uma conta de anúncio que acertou muito aquele produto, você pegou um hype muito bom, você pegou uma situação muito boa e você identificou que está tendo um volume de tráfego muito bom. Cara, quando você achar esse produto, e pode ser que você ache esse produto, você pode vender seu carro e pôr ali, irmão, que você vai colher um apartamento, entendeu? Se você pôr um apartamento, Entendi, você vai colher 2 apartamentos. Então é nesses casos que a gente fala que, pô, achou o produto ali que vai fazer você mudar de vida. Que às vezes, sem brincadeira, gente, às vezes um produto te coloca R$ 500 mil no bolso, entendeu? entendi. Um único Ó, produto que você acertou a mão, que você acertou o leilão, que a tag ficou extremamente inteligente, e aí você mesmo começa a. O que a gente pode fazer? Se liga. A gente pega assim, cria uma segunda conta de anúncio com o mesmo produto, né? Comecei a escalar, comecei a vender, tá dando lucro, tá dando bom. Você pega uma segunda conta de anúncio com o mesmo produto. Você joga em CPC manual a sua campanha e coloca ali, por exemplo, vou gastar quinhentão com esse produto aqui. Coloca o CPC manual e coloca o limite de gasto por clique de R$ 500.
e toma um clique de quinhentão. Só para quem chegar no leilão ver que o custo do clique está entre tanto e R$ 500. Aí aquele Uhum. R$ 500 ali já vai começar a espantar um monte de afiliado, entendeu? Então você já começa você dominar o leilão, você manipular o leilão, além de dominar o leilão, você já começa a fazer o trem mexer o doce, entendeu? Porque daí você já tá, Entendi. né, num nível muito acima ali. Ou então você começa a competir com você mesmo no leilão. Cara, eu quero dominar os quatro primeiros sites ali, eu quero que sejam os meus sites, entendeu? Então você faz quatro com anúncios diferentes, quatro pre-sale diferentes, com o mesmo produto ali e vai pra cima. Show de bola, valeu. O Neto falou: olha aí, burlando o sistema. Neto, burlar o sistema é você clicar no seu concorrente para derrubar ele. Aí é coisa chata, cara. Mas a gente querer manipular o leilão, acho que é de boa. O cara, quando começa a clicar e te perseguir para te derrubar do leilão, esse cara sim é um cara complicado, viu? Mas eu perdoo ele, ele já nasceu perdoado, já, essas pessoas. Fala, Kaká. Oi, Iago. Legal, cara. Obrigado aí pela aula, foi de bola as informações. E queria tirar uma dúvida, é o seguinte, a gente conversou na terça, né? Aí eu fiz aquela mudança que você me orientou na campanha, e você acha que tá dando 2 dias, né? Você acha que eu posso já passar para CPC manual, usar essa Eu acho, no estratégia? seu caso, especificamente, que eu lembro que tinha algumas palavras-chave ali, né? Eu acho que você já pode sim, Kaká, fazer essa mudança. Se você tiver tempo de tela, já vai olhando na tela, já vai fazendo esse acompanhamento de perto ali, entendeu? E Legal. aí o céu é o limite, meu irmão, agora. É escalar o máximo que você conseguir aí com lucro, né? Para o público que tá Uhum. vendendo ali, entendeu? Tá. Por enquanto não rolou mais nenhuma venda, não, mas está rodando a campanha lá. Ele está em fase de aprendizado ainda, né? Show de bola. Vai dar bom. E eu tinha colocado acho que 2 palavras-chave. Você acha que eu posso colocar, aumentar o número de palavras-chave para esse tipo de estratégia? Sim, nesse tipo de estratégia você pode aumentar, sim. Desde que sejam Tá. palavras-chave que façam sentido, né? Aham. E aquilo que você Não falou, se colocar eu só por colocar colocar. em correspondência de frase, acompanha a cada 2 horas, ou então, se eu não tiver muito tempo, põe em exata, né? Exato, exatamente isso. Beleza. Valeu, Iago. Obrigado. Mais alguma dúvida, moçada? Gente, vamos lá, tá? Agora eu quero trocar uma ideia com vocês aqui de uma possibilidade a mais, tá? Como que eu vivo 100% do mercado digital? Claro que eu tenho os outros negócios menores aí, tipo, compra terreno e vende, compra carro e faz rolo, as oportunidades que aparecem aqui eu pego, mas assim, minha renda é 100% do mercado digital. Eu não tenho participação na venda do Dollar Club, eu tenho uma pequena parte de participação das vendas aqui do Premium, claro, né? Tô dando aula para vocês, tô na frente do projeto, mas eu ganho dinheiro aqui, eu ganho dinheiro fazendo as minhas vendas que eu faço como vocês vão fazer, e ganho dinheiro também com gestão de tráfego, tá claro? Tem mês que para gestão de tráfego tá muito bom, o outro nem tanto, tem mês que os três tá bom, tem mês que os três tá ruim, mas fato é que eu vivo 100% do mercado digital. O que que vocês aprenderam aqui? Vocês aprenderam a fazer análise de concorrência na hora de escolha de produto, correto? Todo mundo aqui sabe usar SEMrush, a SimilarWeb, SpyHero. Todo mundo tem capacidade. Aquilo ali são ferramentas, gente, de análise de tráfego, tá? Volume de tráfego. Não necessariamente para a gente que é afiliado. A gente que é afiliado, a gente usa de intrometido, porque resolve nossa vida usar aquelas ferramentas. Mas são ferramentas focadas para ajudar anunciantes profissionais a subirem anúncio, a fazer estudo de concorrência, a fazer estudo de oferta, a fazer estudo de todas essas paradas aí, entendeu? E vocês aprenderam a fazer isso. Hoje em dia, por exemplo, dá um exemplo aqui, você pega, por exemplo, para ser gestor de tráfego de uma escola, né? Falar de escola porque eu bati o olho aqui, a escola dos meus filhos estão bem diferente da minha sacada aqui, lembrei dela. Você pega para ser gestor de tráfego de uma escola. Quando você pega para ser gestor de tráfego dessa escola, de imediato você já sai, já, bom, deixa eu procurar os anúncios que a concorrência está fazendo. Deixa eu pesquisar o volume de tráfego que a concorrência está tendo no site. Deixa eu pesquisar quais as palavras-chave a concorrência está usando no site dela. Tudo isso a gente consegue saber. Deixa eu pesquisar qual que é o público que está visitando esse site. Todas essas informações a gente consegue através dessas ferramentas de espionagem, certo? Fora isso, vocês aprenderam a montar contingência. Então, aprenderam a fazer essa espionagem avançada, aprenderam a montar contingência.
Todo mundo aqui consegue ter contas infinitas no Google se quiser. Claro que tem que querer. Alguns mais, outros menos, mas todos aprenderam a lidar com o Elementor de alguma forma. Eu digo alguns mais, alguns menos, porque alguns praticaram mais, outros praticaram menos. Mas todo mundo aqui é familiarizado com o Elementor hoje. Todo mundo aqui sabe que, se quiser, pode colocar no YouTube assim, como fazer um site para uma escola, e vai dar conta de fazer. Ou alguém tem dúvida aqui que não vai conseguir fazer o site? Tenho certeza que todo mundo aqui vai conseguir. E às vezes pode ser que eu acredite mais em vocês do que vocês mesmos, né? E todo mundo aqui tem condições de colocar qualquer campanha em primeiro lugar no Google. Qualquer um de vocês aqui, entendeu? Se tiver, independente da cidade que você tiver, você consegue pegar qualquer empresa que está na sua cidade e colocar em primeiro lugar no Google. O que que eu quero dizer com isso, tá? É que tudo que vocês aprenderam aqui qualifica vocês para ser um gestor de tráfego também dentro do Google ADS, entendeu? Hoje. Claro que dentro do Google ADS, né? Tem LinkedIn, tem Facebook, né? Que é a parte da meta ali com o Instagram, tem outras fontes ali de tráfego, né? Tem tráfego no YouTube. Então, mas hoje eu tenho certeza que todos aqui estão, assim, uns mais, outros menos, né? Volto a repetir isso, mas vai depender 100% de vocês estudarem mais aí, mas todo mundo tem condições aqui de fechar contrato com qualquer empresa que queira estar em primeiro lugar no Google, e todos aqui têm condições de colocar essa empresa em primeiro lugar no Google e fazer o melhor de vocês para estar lá, tá? Então é só uma sacada, porque além de fazer muito dinheiro como afiliado e fazer muito dinheiro com outras questões, né, de mentoria e tudo mais, eu também faço uma grana legal como gestor de tráfego, entendeu? Faço uma grana legal também como gestor de tráfego e de forma alguma queria deixar de falar que vocês têm a possibilidade hoje de oferecer esse serviço. Se você pegar aí, acredito que todo mundo aqui ganhe pelo menos R$ 2.500 no mês, né? Quem não ganha, o parceiro ganha. Mas se você for parar para pensar, se você fechar hoje 20 empresas ali cobrando R$ 500, é R$ 10.000 a mais na sua renda, entendeu? R$ 10.000 a mais na sua renda. E R$ 500, assim, para uma empresa é nada. Para estar em primeiro lugar no Google disparado, é nada. A gente cobra aqui R$ 1.500. R$ 1.800, R$ 2.000, R$ 20.000, depende da empresa, depende do porte, depende do que a gente vai entregar, né? Mas só gostaria de trazer essa possibilidade para vocês mesmo, porque caso apareçam essas oportunidades, né? A gente teve uma turma aqui que tinha uma pessoa que tinha uma doença aqui, que eu não lembro que doença que era, que ela precisava tomar uma injeção lá, que era 15 conto a injeção, se não me engano, tinha que tomar 6 por mês. E não era todos os meses que o governo tinha essa injeção. E eu sei que teve um mês lá, ela era contadora. Se bem que contador tem um caminho mais fácil, né? Que ele tem contato com os empresários e tudo mais. Essa contadora, ela saiu distribuindo comunicado ali, falando que ela sabe colocar em primeiro lugar no Google, né? Ela coloca você em primeiro lugar no Google, o preço é tanto, mais tanto dependendo ali de anúncio, né? E, poxa, ela comprou as canetinhas dela ali, que ela precisava naquele mês que o governo atrasou ali, com o dinheiro de ação de tráfego, entendeu? Então, só trazendo essa possibilidade para vocês aí, que às vezes a gente não chega nessa conclusão sozinho, né? Mas alguém falando pra gente, a gente consegue chegar nessa conclusão. Beleza? O foco não é gestão de tráfego, tá, gente? O foco é afiliado, o foco é vocês venderem produtos da gringa, o foco é a gente escalar em dólar e tudo mais. Mas não posso deixar de falar que existe essa possibilidade. Acredito que todo mundo aqui, se tiver cair no colo aí 20 clientes aí que vocês cobram R$ 800 no mês, ninguém ia jogar R$ 16.000 fora, né? Todo mundo ia abraçar o serviço ali e falar, pô, 16 conto eu cuido de 20 clientes aqui, é cuidar de 20 campanhas no Google eu cuido tranquilamente. Entendeu? Moçada, agora, quem queria ver só esse assunto tá liberado, tá? Eu vou só mostrar para vocês uma ferramenta de Cloaker e de redirecionamento. Não sei se algumas pessoas já viram o ClockUp já e outras não viram ainda, tá? Eu vou mostrar, vou deixar gravado aqui, porque segunda-feira, quando eu dei aula para uma galera aí sobre a questão de pré e tudo mais, é uma aula muito chata, né? Ficou muito extensa, algumas pessoas ali, enfim, pediram para a gente deixar para frente, então eu vou trazer esse conteúdo aqui agora, acho que mais uns 15, 20 minutos a gente encerra aqui, tá? Mas é isso que eu tinha para passar para vocês referente a essa aula, referente a trazer essa consciência para vocês, que todo mundo aqui sabe montar contingência, todo mundo aqui sabe analisar a concorrência, né? Na hora de escolher produtos ali, a gente usa a mesma sacada para analisar a concorrência, todo mundo aqui sabe lidar com pré-sell, todo mundo aqui sabe colocar uma campanha em primeiro lugar no Google. Então,
Agora tá 100% na mão de vocês fazerem acontecer e trazer isso daí pra gente todas as terças-feiras pra gente analisar isso daí junto e encontrar o melhor caminho ali para que vocês tenham o resultado mais rápido possível. E além de resultado mais rápido possível, que coloquem o maior número de lucro no bolso, né? Não só vender por capricho ali. Tá bom? Gente, aqui, ó, vou compartilhar a tela com vocês. Pode falar, Kaká. Ergueu a mão ou já estava erguida a mão do Kaká? Eu não vi. Você tá mutado, viu, irmão? Não sei se você sabe disso ou não, mas você tá mutado. Oi, Iago. Oi. Só uma outra dúvida que surgiu aqui. Nesses 2 dias que está rodando a campanha, eu acabei ficando em primeiro lugar, na parte superior e na primeira posição também. E eu estou tendo uma taxa de fuga da Precel bem alta. Você acha que deve ser por isso, né? Ou você acha que eu preciso mexer na Precel também? Eu acho que é válido mexer na Precel, botar uma Precel de cookies ali se você não estiver usando, e também diminuir a agressividade aí no leilão, né? Queria que você PC manual a gente tem mais controle, Tem um controle né? muito maior. Show de bola. Pode falar, Guilherme. Oi, Iago. Rapidinho, só perguntar uma coisa. A aula aquela que explica direitinho como fazer a pré-sal de cookies é a que está lá no Dollar Club ou é aquela aula de pré-sal da aceleração? É de precial da aceleração. Tá, beleza. No Dollar Club eu não ensino a fazer isso. Tá, não, beleza. Vou dar uma olhada lá que eu tenho que montar, fazer as minhas pré-sal, eu quero botar de cookies que tem uma assertividade melhor, né? Exato. Muito melhor. Beleza, valeu. Valeu. Pode falar, Meire. O Iago, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Iago, eu vi você falando que você teve uma conta bloqueada, acho que é a conta do Google bloqueada porque teve alguma restrição, alguma política que foi violada e você não arrumou, né? Não consertou, alguma coisa assim. E eu tive uma campanha que eu subi ela, mas aí eu tive um problema com o. Ai, meu Deus. Com a HostGator lá, né? Aí a página deu erro 404 e por conta disso o anúncio foi reprovado. E aí, ao invés de consertar ele, desculpa, ao invés de consertar ele, eu removi a campanha. Você acha que eles também não me mandaram mais nada sobre ela? Você acha que isso resolve o problema ou eu tenho que ainda fazer alguma coisa? Agora que você excluiu, você não vai conseguir fazer mais nada. Mas o ideal é que você resolva o problema e exclua a campanha depois. Então vamos lá. Tomei um bloqueio na campanha por fraude site fraudulento, né? Mas não caiu minha conta de anúncio. Tomei bloqueio só na campanha. Eu pego um site assim, Meire, o problema é o domínio? Tá, beleza. Eu pego um domínio das Casas Bahia, entendeu? Faço uma campanha de venda de geladeira das Casas Bahia. Aprovou, saiu as restrições, saiu as marcações. Eu vou lá e excluo aquela campanha depois, entendeu? Eu não deixo o problema com política sem resolver. Certo. Então agora, como eu já removi, eu não tenho mais o que fazer. Mas se acontecer de novo, eu faço tipo uma nova Exato, campanha assim, só para poder excluir. exato. É assim, quando ele vai acumulando, quando ele vai acumulando problemas não resolvidos, né? Você não vai dando atenção para esses problemas não resolvidos, ele vai acumulando e chega uma hora que ele bloqueia a sua conta, entendeu? Então, tive problema aqui com tal coisa, tive problema com tal coisa. Chega uma hora que ele fala assim, então você não vou bloquear. Acaba ficando bastante Entendi. coisas ali no histórico ali de resoluções não tomadas, entendeu? O ideal é você. Mas assim, uma restrição ou outra não tem problema, né?
O problema é quando você acumula muito. No caso, Uhum. essa conta ali eu devia ter. Eu posso até abrir para vocês verem aqui, né? Muita problema com a política. Uma hora Me a deixa conta mais chega, né? tranquila. É, ó. Eu vou compartilhar com vocês pra vocês darem uma olhada aqui. Então, assim, ainda vai lá, o Google faz vista grossa, né? Mas você vê aqui, ó. Problema aqui com o site comprometido. Aqui foi o 4, né? Aqui tá mostrando uma aba só, mas foram quatro, ó. Quatro anúncios, 8 extensões. Aqui dois, né? Dois anúncios. Aprovado limitado. Dois reprovado de novo. Dois anúncios, duas extensões, tá vendo? Ó, o tamanho da lista. Então, você não vai dando atenção Aham. para isso. Chega uma hora que o Google fala assim: opa, chega aí, amigão. Chegou, né? Tchau e benção. Sem contar que aquilo ali também vai interferindo no desempenho da sua conta também, não é legal. Sim, tá bom então, valeu. Valeu. Bora lá, Guilherme. Gente, a aula de Cloaker redirecionador, tudo bem a gente fazer na terça? Porque eu mudei meu setup, joguei cabeamento, joguei tudo aqui, só que o que aconteceu? O pessoal do Dollar Club não conseguiu trocar o e-mail de verificação dessa conta do Zoom. Então eu não consegui passar o Zoom para o outro computador, eu tive que usar meu computador antigo. E no setup novo eu deixei o Cloaker ligado, que é onde eu estou operando agora, entendeu? Pode ser na terça-feira? Aí na terça-feira eu mostro Beleza? rapidinho ali, tiro as dúvidas de vocês, quem ficar com dúvida, e vamos para cima. Bora lá, Guilherme, pode perguntar. Não, é só para ajudar o pessoal numa dúvida aí que aconteceu comigo. E aí no começo da aula, se eu não me engano, aí um colega falou que estava fazendo uma edição no Elementor ali, e aí quando ele botou para publicar, entrou no 404 e não saiu. O que que acontece? Aconteceu comigo. Eu estava fazendo uma edição também numa das Precel, e aí entrou no 404, e aí eu fui no chat GPT e resolvi bem simples, assim, ó. Ele até deu, pode colocar lá no chat lá que vai ter o caminho direitinho, mas pode limpar o cachê, ou então ir ali no WordPress, ali na parte de configurações, tem uma parte de links permanentes, mas não mexe em nada, só vai no final lá e salva a alteração. Aí eu fiz isso e voltou o site bem de boa. Não tive que falar com suporte nem nada, foi bem tranquilo. Aí só Top. para dividir Obrigado, viu? essa situação aí. Obrigado pela ajuda, irmão. Salvou demais. Com certeza vai ter mais gente com essa dúvida aí. Rapaz, valeu. Valeu. Turma, mais alguém? Mais alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Tranquilo, é isso? Podemos encerrar? Vocês curtiram, gente? Fez sentido para vocês? De tudo que a gente conversou aqui, o que que fez mais sentido para vocês aqui hoje na aula? O que que vocês curtiram mais assim? CPC manual, ou então a questão das análises das métricas, posicionamento no leilão, a questão também que eu falei de gestão de tráfego, que é muito válido também, tá? Show de bola, gente. Que bom então que vocês curtiram. Fico feliz. Foi show, a parte das análises vale ouro. E aí, gente, a gente começa a responder aquela pergunta assim, né? Quando desistir de um produto? Você entende que se a gente nunca desiste de um produto, a não ser que, né, não faça sentido mesmo a gente ficar forçando aquela entrega ali, mas a gente simplesmente coloca ele numa configuração que assim, se sair venda nessas condições que eu tô te dando, Google, beleza. Se não sair venda, não precisa rodar minha campanha, tá? Larga ela parada aí, tá tudo bem. No CPC manual a gente tem a possibilidade de fazer isso daí, é muito bacana. Eu já fiz venda de R$ 4 no Java Burn. Eu botei a palavra Java Burn Review, correspondência exata, e coloquei ali R$ 4. E falei assim, quer vender o Java Burn? Vende. R$ 4. E o Vinícius é testemunha, porque nessa operação tava eu e ele junto. E vendeu. Gente, forte abraço para vocês, muito boa noite para vocês, tá? Agradecer a participação de vocês aqui. Reforçar que terça-feira estaremos ao vivo fazendo as análises também. E além de terça-feira ao vivo fazendo as análises,
a gente também tem de novo, né? Vai se repetir essas aulas aqui. Porém, todavia, entretanto, essas aulas irão se repetir, mas o conteúdo é o mesmo, tá, gente? Então, talvez faça mais sentido você ver essa aula gravada, né? Talvez faça mais sentido você ver essa aula gravada do que acabar você participando ela ao vivo de novo, né? Mas, quem quiser participar, lembre que a gente não manda mais nos grupos, tá? As aulas de quinta, as de terça-feira a gente continua mandando nos grupos. Mas para vocês agora, as aulas de quinta-feira, a gente deixa reservado para quem tem interesse de participar. Não tem custo a mais nenhum por isso, tá? É só vocês despertarem interesse e falar com o gerente de estudos, deixar combinado com ele ali na data, de você lembrar de dar um alô nele ali para ele te mandar o link, tá? E aí, por que, Iago, você não manda no grupo? Porque senão a gente acaba chegando muita gente desavisada aqui, sabe? Então, vamos supor, daqui 2 semanas é aula de escolha de produtos. A gente manda em todos os grupos. O que tem de gente que aparece assim, não, mas que aula é essa? Eu já não vi essa aula. Ou então fala assim, nossa, eu tô boiando, o que que esse cara tá falando? Eu já não vi isso daí. Então a gente parou de mandar nos grupos. Quem tem interesse de participar, de rever a aula de novo, manda mensagem no privado, do gerente de estudos, que a gente manda no dia, né? Pergunta, ó, que dia que vai ser, que horário que vai ser. E aí você põe seu despertador aí, que o gerente de estudos ele não vai lembrar de te mandar, porque são muitos alunos ali. Mas você põe seu despertador que ele com certeza ali, a hora que você pedir para ele o link, ele vai pegar o link lá e vai te mandar no seu particular, tá bom? Brigadão, turma. Forte abraço para vocês. Tamo junto. Espero que vocês apliquem e que vocês colham muitos frutos disso daí. E eu tenho certeza que vai dar muito bom para vocês aí. O Efraim falando que não vai dormir, que achou um produto de 1,88. Boa noite, gente. Tchau, tchau.